noite. Se coloque de pé, por favor. Nós sabemos que na palavra do Senhor existem diversas promessas. Promessas de uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Mas também nós sabemos que essas promessas necessitam de algo da nossa parte, que é a obediência, não é mesmo? Quando nós obedecemos, mesmo diante de circunstâncias que não são favoráveis, o Senhor, Ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas. E nós podemos ter esperança com isso, sabendo que o nosso Deus, Ele está sempre ao nosso lado. E se nós permanecermos firmes e obedecermos, nós desfrutaremos das suas promessas. Amém? Vamos cantar essa verdade. Essa canção é a Bíblia cantada mesmo. E que nós, em uma só voz e um só coração, possamos nos lembrar das promessas dele e amá-lo a cada dia mais, obedecendo. Coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Nós cremos nisso, Senhor, cremos nas tuas promessas. A tua palavra é firme e fiel. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Jesus. Amém. Aplauda esse Deus. Ele é fiel. Aleluia, glórias a Deus. Seja exaltado neste lugar, Senhor Jesus. A Ti a honra e a glória, o louvor. Reverenciamos ao nome de Jesus neste lugar. Declaramos: Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, para conduzir este culto em adoração ao Rei dos Reis. Eis-nos aqui, Senhor. Nos reunimos no nome de Jesus para exaltar, para glorificar ao nome que está acima de todo nome. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Compartilhe também deste amor, dessa paz ao irmão ou irmã que está ao seu lado, e também com aqueles que você ainda não compartilhou. Aproveite esse momento, essa hora. Enquanto isso, eu quero também saudar você que está conosco por meio dessa transmissão, deste culto. Que Deus abençoe a sua vida, onde quer que esteja. Convidamos você não para assistir o culto, mas para celebrar junto conosco, em nome de Jesus. Glórias a Deus, irmãos preciosos. Vou tomar o seu assento, por favor. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Você que veio aqui para adorar a Deus, seja muito bem-vindo. Você que veio aqui para abrir seu coração, exaltar ao nome de Jesus e agradecer a Ele pela fidelidade dEle, com certeza você é muito bem-vindo aqui para isso, somar conosco. Queremos louvar a Deus por você que está conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo aqui conosco. E como uma expressão de nossa alegria e a nossa gratidão, queremos dar a você um presente como um sinal da sua presença aqui conosco. No final do culto, nós pedimos para que você venha se dirigir lá no balcão de informação, lá no fundo, e você vai retirar lá este presente através daqueles irmãos que estão com jaleco azul, tá certo? E volte mais vezes aqui conosco, é uma alegria recebê-los aqui no nome de Jesus. Meus irmãos, alguns recados, agenda, estamos findando o mês, mas a obra não para. Amém, meus irmãos? Não para. Eu quero passar uma agenda aqui, começando a Rede Kids. Acontecerá a célula Up Kids das crianças de 9 a 11 anos, no sábado, dia 5, obviamente sendo aí o primeiro sábado de outubro, às 16 às 18 horas, somente necessário fazer a inscrição, tá certo? Pedimos para que os pais façam isso, seja dos seus filhos e também dos amigos dos seus filhos, que serão convidados também a participar. Ainda também um assunto sobre a Rede Kids. No dia 12, estará acontecendo na FUNG um trabalho voltado para as nossas crianças. Será uma tarde toda abençoada de recreação. Atenção, a partir de 4 anos até 11, precisa somente fazer a inscrição também, seja aqui durante as celebrações ou pela secretaria, mas tem que fazer o quanto antes, pois as vagas são limitadas. Logo daremos mais informações. Outro importante recado, queridos, nós queremos envolver a igreja nessa arrecadação de brinquedos, sejam novos ou seminovos, brinquedos que sejam em boas condições, para que possam ser revertidos para as próprias crianças, tanto no projeto que nós temos a lojinha Kids, que está sendo uma bênção, um estímulo ainda mais para as crianças serem envolvidas, e também uma maneira de estar abençoando também outras crianças, tá certo? Chama os irmãos a estarem abençoando, estar procurando, seja aí a equipe da Rede Kids, ou até mesmo passando durante a secretaria ali, estar trazendo a sua oferta, o seu brinquedo que deseja estar destinando para a Rede Kids, sem dúvida será muito bem-vindo. O fruto maduro, que acontece normalmente a primeira quinta, não acontecerá neste mês de outubro, será no dia 10, ou seja, na segunda quinta-feira. Então, você que faz parte dessa rede, fique atento para que participe no dia 10, segunda quinta-feira, e estará acontecendo aqui a partir das 14 horas, tá bom? O próximo recado, meus irmãos preciosos, é a última chamada hoje, para você que deseja fazer parte dessa comunidade de fé. Nós iremos começar
esse curso de novos membros, você que deseja fazer parte dessa igreja, precisa fazer este curso, seja para o batismo, ou você veio de uma outra comunidade de fé que já é batizado, mesmo assim, é necessário fazer o curso. Dê o seu nome, faça a sua inscrição, que em breve entraremos em contato para passar para vocês como nós iremos caminhar neste curso tão abençoador, para esclarecer assim as dúvidas, tá bom? Mais um recado, eu quero chamar os irmãos para ficarem atentos conosco. Nós iremos começar nessa próxima terça-feira uma série de mensagens muito ousada com este tema, combatendo os gigantes. Nós temos muitos gigantes para combater, né, irmãos? Quem não tem, não é? Olha, tenho certeza que serão mensagens inspiradas, como tem sido pregado aqui, né? Cada série, cada direção que o Senhor tem nos dado, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então venha conosco, convide mais pessoas para estarem aqui orando, fazendo uma campanha de oração. Temos certeza que vai ser uma bênção no nome de Jesus. Nós queremos chamar aqui uma preciosa família que nós queremos estar orando. É muito bom, já é o terceiro domingo que nós vamos estar aqui orando, apresentando crianças, e hoje nós estaremos apresentando ao Senhor em oração a vida do Benício. Eu quero chamar aqui os familiares para que tragam aqui, por favor, o Benício, né, junto com a Suelen e também o nosso querido Ed. Venham junto aqui os familiares também que estão juntos com a Suelen, do Ed, venham junto aqui os familiares. Quero chamar também aqui os nossos irmãos presbíteros, vamos participar junto aqui, vamos orar, louvando a Deus pela vida do nosso querido Benício, que ele é um milagre, né, Su? É um milagre, olha que gracinha, ei, precioso, preciosinho, você é bem-vindo aqui, Benício, glória a Deus, que família preciosa, hein? Ei, gente amada, assentado como a igreja se encontra, eu peço que você estenda as suas mãos e ore pela vida do Benício. Benício, nós já oramos por ele aqui como igreja, né? Levantamos um clamor pela saúde dele. Essa preciosa família aqui passaram uns dias de tensão e Deus visitou a vida deles. Deus fez um milagre, estão aqui hoje para louvar a Deus e dizer: o Benício é do Senhor Jesus, ele pertence a Jesus. Glórias a Deus. Pai, como igreja, nós queremos declarar que o Benício, ele é bem-vindo aqui. Nós não queremos de forma alguma impedi-lo de crescer, de se envolver na tua casa, porque tua palavra diz: não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Declaramos, ó Pai, que o Benício, ele nasceu na geração, no tempo certo, em que se levantará, Senhor, como um exército, que o Senhor está se levantando para anunciar que está prestes a ser tocada a trombeta do arrebatamento, Pai. Nós oramos, declaramos que o Benício, Senhor, ele nasceu para fazer a diferença. Oramos que a tua bênção seja sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós reconhecemos, ó Pai, que a vida dele já é um milagre, já é sinal que ele tem promessas, assim como também toda a sua casa. Nós concordamos sobre a vida dele, toda sorte de bênçãos, e declaramos, ó Pai, que ele cresça a cada dia na tua presença, nos teus caminhos, que o temor do Senhor continue sobre a vida dele, guiando, que ele cresça no temor do Senhor Jesus, todos os dias da sua vida. Dê aos pais sabedoria, discernimento, Pai, que se levante como intercessores. Nós o abençoamos para que os teus planos prosperem sobre a vida dele, hoje e sempre, no nome de Jesus, amém. Louve o Senhor Jesus com a salva de palmas. Glória a Deus, preciosa família. Eu quero pedir para que, aliás, nós temos aqui
Tem um presente também da Rede Kids. A Cleo vai estar trazendo aqui um presente. Já está aqui. Para o Benício, aqui uma Bíblia. Seja bem-vindo. Já é o ingresso dele no berçário. Deus abençoe, viu, família preciosa? Glória a Deus, viu, Ed? Deus abençoe, viu? Preciosinho. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda neste momento, nós queremos orar com os nossos irmãos e irmãs que estão com seus nomes à disposição neste tempo de eleição, que eles entenderam um propósito de Deus. Alguns já estão, né? Outros entenderam isso como uma direção de Deus, estão buscando em Deus isso, estão trabalhando para que assim aconteça. E nós, como conselho, entendemos a importância de orar pela vida deles. A bandeira que nós levantamos aqui, meus irmãos, sabemos que é o Evangelho, é o reino de Deus, e sabemos que em todo setor da nossa cidade, quer onde seja, é importante ter pessoas de Deus, que possam ser testemunhas de Cristo, que possam ser uma bênção do Senhor, defensores da família, princípios da família, em todo lugar. E sabemos que é uma área que necessita tanto de pessoas, homens e mulheres crentes em Jesus, amém, irmãos? E eu creio que, quero chamar aqui já por gentileza esses irmãos, por favor, que são vereadores, aliás, estão candidatos à eleição, e nós queremos orar pela vida de vocês neste momento como igreja, queremos clamar o favor do Senhor sobre a vida de vocês, que Deus venha confirmar, testificar e fazer a vontade dele sobre a vida de vocês. Importante entender isso, irmãos. Nós tivemos uma reunião e falei algo muito importante para eles. A importância não é somente sobre os ombros deles ou de pessoas que exercem uma influência de governo, seja em nossa cidade ou em outro local, que sobre eles pesa uma responsabilidade de ser testemunha. Eu creio que eu e você precisamos ser testemunha do Senhor Jesus em qualquer lugar. Amém, meus irmãos? É claro que onde mais exige a responsabilidade, mais importante é ter esse temor do Senhor, ter uma responsabilidade de vida com Deus e pessoas que realmente têm algo para oferecer, para abençoar nossa comunidade. O que eu penso para que os irmãos façam? Orem pela vida deles, orem, e você seja aberto para ouvir suas propostas, queiram conversar, caso você já não tenha nenhuma definição ainda, a quem você vai estar apoiando, votando, faça isso com direção do Senhor. Entenda uma coisa, nenhuma instituição é levantada, nenhuma autoridade é instituída sem a bênção de Deus, sem a permissão ou a vontade de Deus. Agora, você já prestou atenção se você está orando para que você cumpra o propósito de Deus na vida de outras pessoas, para que elas sejam levantadas como autoridade de Deus na cidade? Pense nisso antes de definir alguém. E olhe para as pessoas temente a Deus, irmãos, pessoas competentes, que você sabe dos seus temores que tem com Deus, do seu caminhar, e você sabe muito bem o que nós queremos aqui transmitir como igreja. Eu quero chamar você a colocar de pé neste momento e estender as suas mãos e orar por esses irmãos que sabemos que eles estão aqui, já servem a Deus e que estão sendo desafiados na política, tão necessário, tão sensível este assunto nos nossos dias, mas sabemos que existem pessoas leais, pessoas tementes a Deus, que o Senhor tem levantado para fazer diferença em nossa cidade e também em nossa nação. Oremos, irmãos, estenda as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos nossas mãos, intercedemos em favor de nossos irmãos e irmãs, que estão com seus nomes, Senhor, à disposição, Pai, para dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, para servir ao Senhor, e a política é uma área em que seja um meio para eles fazerem a diferença e anunciar os teus planos sobre a cidade. Se assim for, Pai, quem o Senhor escolheu, aquelas, que o Senhor testifique, traga também o coração da igreja, Pai, nós o abençoamos para que a Tua vontade se concretize sobre a vida deles, Pai. Nós conhecemos o temor destes homens e dessas mulheres, que nós abençoamos, declaramos, Senhor, que a Tua vontade venha sobre a vida deles, que eles não sejam confundidos, Senhor, mas que sejam guiados tão somente pela Tua vontade. Nós abençoamos como igreja para que o Senhor, Pai, faça o Teu querer, Tua vontade sobre a vida deles. E aqueles que foram eleitos, Senhor, nós queremos levantar nossas mãos e ser um intercessor da cidade.
Seja, Senhor, a quem o Senhor tem escolhido para essa geração, para este tempo. Seja no executivo, legislativo, Senhor. Nós queremos ser intercessor da cidade, orar por estes homens e mulheres e pedir, ó Deus, que o temor do Senhor venha guiá-los em toda decisão. Nós o abençoamos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus, viu? Glória a Deus, queridos. Irmãos preciosos, nessa oportunidade nós iremos adorar o Senhor através do nosso louvor financeiro. Você que veio preparado para isso, faça de todo o seu coração, sabendo que nem tanto é o quanto a nossa oferta, mas é o quanto a motivação do nosso coração. É o ofertante que Deus mais olha para o coração do que para a oferta que é lançada nessa urna. Faça de todo o seu coração sempre para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar louvando o Senhor, queridos. Andando junto a mim.
estás conosco, Senhor. A tua presença não nos deixa, não nos abandona. Nunca, 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 nunca estamos sós. Ele sempre está contigo, Ele sempre está ao seu lado. Ele é o seu braço forte, Ele é a rocha, Ele é a sua salvação. Oh, que graça imerecida nós recebemos todos os dias da parte de Cristo. Como é bom ter a sua presença em todos os momentos da nossa vida. Quando nós temos a verdade bem viva em nós, a verdade que o Espírito Santo nos revela, nós nunca estamos sós, nós nunca estaremos sozinhos. Mesmo em meio à maior dificuldade da sua vida, você não estará sozinho. Ele está com você. E nós, Igreja de Cristo, estamos nos preparando para encontrá-lo. E eu quero te perguntar nesta noite: ainda existe óleo aí para a sua lamparina estar acesa? Oh, Senhor, se não há óleo, oh, Senhor, se nós estamos em falta contigo, sonda hoje os nossos corações e prepara-nos, ó Deus, para te encontrar. Tira de nós tudo aquilo que cria uma barreira entre nós e a tua presença, tudo aquilo que impede a nossa mudança, tudo aquilo que impede a nossa entrega, Senhor. Nós somos teus. Não somos de mais ninguém e de mais nada. Nós não nos prostraremos ao mundo. Nós não nos renderemos às dificuldades, mas estamos firmes porque Tu és a nossa rocha. Prepara-nos, Senhor, para Te encontrar. As lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. As lamparinas estão acesas, sim, estão. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata.
Ainda de pé, Senhor, nós reconhecemos a sua grandeza, a sua soberania, a sua glória. Cantamos canções aqui, Senhor, que exaltam o teu nome e declara, Senhor, a todos nós, é uma declaração de fé, de que é o Senhor quem faz todas as coisas, é o Senhor quem pode tudo, é o Senhor quem já fez tudo por nós, e o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandonou. Ó Deus, o Senhor está presente pelo Espírito Santo, mas ainda haverá um encontro glorioso com um noivo tão esperado e aguardado pela noiva preparada, Senhor. Prepara-nos mesmo, Senhor, para este encontro. Ah, que dia esperado, o dia do Senhor, o dia do Senhor. Prepara-nos, Senhor, que esta seja a nossa expectativa, seja o maior anseio do nosso coração, estar face a face com o Senhor. Prepara-nos, Pai. Nós estamos reunidos nessa noite, é para nos preparar um pouco mais. Fala conosco pela sua palavra, Senhor. Ó Deus, permita que ouçamos a tua voz, que entendamos o teu propósito, que estejamos, ó Deus, obedientes à tua palavra. Mas que sejamos consolados, abraçados, fortalecidos, encorajados pela tua palavra nessa noite, Senhor. Mais uma vez, Senhor, queremos ver. Mais uma vez queremos ver. Vamos cantar só esse refrão. Mais uma vez, só a igreja bem suave. Mais uma vez. Você pode louvar o Senhor mais uma vez com suas palmas. Que este seja o nosso anseio nesse momento, amém, queridos? Pode se assentar, fique à vontade. Deus te abençoe grandemente. Que bom estarmos unidos aqui, reunidos na presença do Senhor, para a glória dele, amém, queridos? Não sei se você percebeu, mas tem aqui um objeto. Não se preocupe, não vamos amarrar ninguém com essa corda e nem tanto fazer aqui uma mandinga espiritual, viu? Fique tranquilo, tá bom? Nós não somos disso, nós cremos na palavra de Deus, tá bom? Mas no seu tempo vai ter a utilidade certa, ok? Queridos, nós vamos encerrar hoje a série Mandamentos Recíprocos, e assim como eu disse pela manhã, vou reforçar aqui também, agora. Vamos encerrar esse ciclo hoje, mas provavelmente voltaremos numa ocasião oportuna, conforme o Senhor nos direcionar, falando dessa temática, mandamentos recíprocos, que é tão rico na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, com a expressão uns aos outros. Então nós temos diversas, dezenas de instruções, orientações, de princípios para vivermos em comunidade e, de fato, desenvolvermos uma vida plena, abundante, uns com os outros, uns pelos outros, e assim vai. Mas hoje vamos encerrar, então eu quero te chamar a atenção, porque eu quero fazer aqui uma conexão, mas eu vou ler o texto primeiro com você, depois a gente introduz. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, nós vamos ler do versículo 9 ao 12, vai ser projetado ali, mas se você está com a sua Bíblia, por favor, abra, acompanhe o texto na sua Bíblia. Se você tiver aí uma caneta, faça anotações. Muito importante você ter contato com a sua Bíblia. É a palavra de Deus
mas a Bíblia é sua, então faça uso dela, para que você descubra cada vez mais a palavra de Deus aí com você. Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. Diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É certo que nessa vida nós sofremos, meus irmãos. Todos nós aqui enfrentamos situações difíceis que nos requer e nos exige muita energia, muita fé, muita força, foco, coragem, não é? Coragem para viver. Nós estamos não só findando a temática mandamentos recíprocos hoje, mas também estamos no último final de semana de setembro. E se você se lembra, nós temos aí o Setembro Amarelo, que é uma oportunidade de pensarmos sobre a vida e, por que não, sobre o sofrimento, a dor, o dilema ou os gigantes que muitos enfrentam e precisam entender que a vida vale a pena viver. Mas o fato, queridos, é que nós sofremos. E o sofrimento não escolhe a pessoa certa, o sofrimento ele não escolhe a família certa, o sofrimento vem. Pode ser, como já frisamos aqui em outros momentos, consequência de nossos pecados, nossos erros, decisões erradas que nos levam a sofrer. Podemos sofrer, obviamente, por sermos vítimas de perseguições, de perseguições, de acusações e tantas coisas que nos sobrevêm. Mas o próprio sofrimento pode ser caracterizado como uma provação, Deus nos provando e querendo extrair de nós o melhor que temos, provocando a nossa fé. Mas é doloroso muitas vezes, as provações, as adversidades. O fato é que nós sofremos. E quem nessa vida pode levantar as mãos e dizer: eu não sofro, nunca sofri e não sofro, e nem vou sofrer. Oh, glória a Deus! Se você é assim, meu querido, minha querida irmã, Deus continue te abençoando. Mas nós sofremos. E nessa vida de sofrimento, nós temos muitos meios, escapes, soluções para enfrentarmos, suportarmos e passarmos pelo sofrimento. Nós, como cristãos, como homens, mulheres de Deus, como filhos de Deus, temos em primeiro lugar a palavra de Deus, que nos inspira, nos encoraja com promessas, com verdades absolutas. Temos a presença de Deus conosco, a garantia da promessa, da presença do Senhor conosco. Nós temos o Espírito Santo em nós, por nós e através de nós, que nos chama da morte para a vida e sempre nos encoraja a vivermos. Dentre estas, vamos dizer assim, ferramentas ou meios de suportarmos e enfrentarmos o sofrimento, há outras tantas, e eu quero destacar aqui a base desse texto, sobre a amizade. A amizade. E quando eu falo da amizade, eu quero considerar que no sofrimento, nós precisamos ter amigos. Amigos. O texto começa dizendo que é melhor ter companhia do que estar sozinho. E você há de entender, querido irmão, irmã, que nós nascemos para nos relacionarmos. Deus nos deu vida, Deus nos deu existência unicamente para nos relacionarmos, primeiramente com Ele, primeiramente com o próprio Criador.
Mas Ele também nos criou para nos relacionarmos uns com os outros, e por isso nos dá família, por isso nos insere numa comunidade de fé, por isso sempre estamos em conexão com pessoas. E saiba, Deus tem propósitos na nossa vida em particular, na sua vida em particular, e Ele vai cumprir, mas Ele vai usar pessoas para te fazer chegar, atingir o propósito ao qual Ele te chamou. O fato é que fomos chamados para nos relacionar. Então, uma vida isolada, uma vida fechada em si mesma, que não se abre para um relacionamento, não corresponde à vontade de Deus. Uma vida que se fecha em si mesmo, numa autossuficiência, eu não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. Uma vida que se fecha na sua autoconfiança, eu sei o que eu sou, quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso de ninguém, eu sei viver sozinho, não preciso de ninguém me dando orientação, não preciso de ninguém, sabe, essa dificuldade de demonstrar a nossa fraqueza, essa dificuldade de demonstrar, expressar e compartilhar a nossa fragilidade, isso nos coloca contra a vontade de Deus, porque Deus nos criou para vivermos em comunidade, para nos correlacionarmos uns com os outros, numa amizade verdadeira. E deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém que sofre sozinho pode, ou melhor dizendo, a pessoa que sofre sozinho, enfrentará muito mais dor, muito mais dificuldade. Portanto, não sofra sozinho. É o tema dessa noite. Não sofra sozinho. Não sofra sozinho. Saiba que você pode ter amigos, e você pode também ser amigo de alguém, a fim de ajudar, ser um suporte, ser uma ponte, ser um trampolim, ser uma conexão na vida de alguém, para passar, suportar, enfrentar e superar uma dor. A amizade é importante. Quanto vale a amizade, queridos? Quanto vale uma amizade? Tem um pastor amigo que amo demais. Eu o chamo de meu pastor. E ele disse para mim, esses dias estávamos juntos no congresso lá em São Paulo, o pastor Rodrigo estava lá também. E como foi lindo estarmos ali com pastores e pastoras da IPI do Brasil, em torno de 500 pastores, entre pastores e pastoras, todos buscando refúgio, refrigério, juntos ali, se ombreando em amizade, se encontrando. Foi muito gostoso. E ali encontrei um grande amigo, que em vários momentos, reforçando a importância da amizade, ele dizia assim: Valdemar, tenha amigos. Nunca deixe de ter amigos. Porque quem tem amigos, queridos, vive melhor. É óbvio. Quem tem amigos, vive melhor. Vive mais fácil. Não que não vai ter problemas, mas vai ter um suporte. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque eu quero te dar uma palavra de encorajamento para, em primeiro lugar, não sofrer sozinho. Mas, em segundo lugar, para você ser um suporte, um amigo na vida de alguém. E assim caminharmos em comunidade, como o corpo de Cristo, como família da fé. A primeira lição que eu tiro aqui desse texto, queridos, é do próprio versículo 9, quando somos chamados a viver em companhia, em comunidade, e não andarmos sozinhos. Por quê? Porque estar bem acompanhado, ter amizade, é recompensador. Ter amizade é recompensador. O versículo 8 que nós não lemos, diz, o apóstolo, melhor dizendo, Salomão, ao escrever isso, ele pinta um quadro de um homem solitário, no versículo 8, que não tinha família, não tinha filhos, não tinha irmãos. Portanto, o seu trabalho, o seu esforço, todo o seu empenho por adquirir, por conquistar, por avançar na sua jornada, não tinha com quem compartilhar nada. Embora tivesse muito e tudo, talvez, mas não tinha com quem compartilhar. Um homem solitário. Vale a pena ser solitário? Vale a pena não ter com quem compartilhar a sua vida? Vale a pena você andar sozinho, você ser isolado, se isolar das pessoas à sua volta
e não se abrir, não compartilhar da sua vida, não vale a pena. Porque o que Salomão está dizendo é que mais vale ter companhia do que andar sozinho. Porque quando você tem companhia, você tem amizade, você tem alguém de confiança em que você pode compartilhar da sua vida, compartilhar de quem você é, compartilhar dos seus sentimentos, compartilhar dos seus anseios, das suas lutas, das suas fraquezas. Quando você pode se abrir a alguém de confiança para que realmente te compreenda, pode ter certeza que isso vai render saúde para você, vai render esperança para você, vai render expectativa para você, encorajamento, motivação. Agora, se você se fecha em si mesmo, se você se isola em si mesmo, você perde a oportunidade de partilhar e compartilhar, a fim de realmente avançar na sua vida. A amizade é importante, ter amigos é essencial para a nossa vida. Nós não podemos viver isolados, sozinhos, queridos. Então aprendo nessa primeira lição que a amizade, ela rende muito, ela proporciona rendimentos na nossa vida. Segunda lição, no versículo 9, a segunda, mas sabe por que essa recompensa, esse rendimento, ela é real na amizade? Porque há um alívio aí. Porque quem sofre, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, quem sofre precisa compartilhar da sua carga, da sua dor, das pressões que vem enfrentando. Você não pode levar isso sozinho. E a palavra de Deus nos orienta, o apóstolo Paulo escreve em Gálatas, capítulo 6, no versículo 2, ele diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Nós nos entendemos como corpo de Cristo, família da fé, como discípulos de Jesus, e se nos entendemos como discípulos de Jesus, então nós nos entendemos como pessoas que obedecem a Jesus, pessoas que amam a Jesus e demonstram esse amor em obediência. Porque ele diz em João capítulo 14, que aquele que o ama obedecerá aos seus mandamentos. E aqui o apóstolo Paulo nos dá uma direção, uma orientação muito singular, o evangelho puro e simples. Se nós queremos obedecer a Cristo, nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Nós precisamos compartilhar o peso, a pressão, o fardo do outro. Não podemos deixar o outro sofrer sozinho. Da mesma forma que eu não posso sofrer sozinho, eu preciso encontrar uma amizade, eu preciso encontrar um amparo, eu preciso encontrar um alívio em alguém de confiança, alguém que possa me ouvir, alguém que possa me compreender. Assim também eu preciso ser este alguém na vida de outra pessoa. E desta forma, queridos, estaremos sendo verdadeiros cristãos, estaremos sendo verdadeiros discípulos de Jesus. Paulo diz também em Romanos 12:15, alegrem-se com os que se alegram, mas não só isso, chorem com os que choram, porque é gostoso, não é? É prazeroso, é gostoso, nós desfrutarmos de momentos agradáveis, alegres, de júbilo, de conquistas, com quem amamos, com os nossos amigos, mas e nos momentos de dor, de sofrimento, de lamento, de tristeza, nas perdas, nas maiores adversidades, nós precisamos nos revelar como verdadeiros amigos que não só se alegram com os que se alegram, mas que choram com os que choram. Mas é interessante que a amizade proporciona alívio, queridos, da mesma forma que Jesus se revela como nosso amigo, e diz em Mateus 11:28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Descanso. Quem sofre, quer unicamente um descanso, alívio. E obviamente podemos encontrar esse alívio na presença de Jesus, na palavra de Jesus, na adoração a Jesus, sim.
Mas saiba que Deus usa a instrumentalidade humana, o abraço, o afago, a companhia, estar ao lado, estender a mão, companheirismo. Deus nos deu a rica oportunidade de termos amigos e de sermos amigos. Não podemos levar a carga sozinhos, queridos. Não podemos sofrer sozinhos. Outra lição que eu vejo aqui está no versículo 10, é que a amizade proporciona suporte. Quando diz que se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Imagine você desejando e escolhendo viver sozinho, e você se depara numa situação muito difícil. Você sabe que você não vai suportar e não pode enfrentar sozinho, mas se você não tem alguém para te ajudar, alguém para te fortalecer e te encorajar, para ser um suporte, dificilmente você vai suportar. Você precisa de alguém. Nós precisamos de alguém. É terrível ver uma pessoa que se isola, se fecha e não aceita e não recebe, não é acessível, não se abre para ajuda. Porque há solução, há saída para a sua dor, para o seu sofrimento, ainda que seja um processo. Mas há abraço, há encorajamento. É tão triste ver uma história na Bíblia como, por exemplo, a do paralítico no tanque de Betesda, lá em Jerusalém, está registrada em João capítulo 5. Porque quem sofre pode estar prostrado e sem forças para se levantar e não ter ninguém. Este homem, no tanque de Betesda, lá em Jerusalém, na época de Jesus, havia uma crença de que o tanque de Betesda se agitava periodicamente, em alguns momentos, não sei se do dia, ou em alguns dias específicos, ou do nada, inusitadamente, ele se agitava, e havia uma crença de que um anjo descia ali e agitava as águas, e aquelas águas daquele tanque, quando agitadas, proporcionava cura para a primeira pessoa que se lançasse naquele tanque. Interessante que a Bíblia, ela não critica, não censura essa crença, mas apenas situa que Jesus aparece ali. E quando Jesus chega naquela cena, ele se depara com um paralítico que já está há décadas na beira daquele tanque. Um paralítico, não consegue andar, está há décadas esperando as águas se agitarem e a oportunidade de receber a cura. Mas pasmem, não havia uma única pessoa que pudesse estender a mão e dizer: hoje é sua vez, entre, você vai ser curado, é sua oportunidade. Não havia uma única pessoa, queridos. Que tristeza! O texto diz que ele disse para Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha que situação de sofrimento. Este homem sozinho, talvez sem parente, talvez sem amigos, provavelmente, porque se tivesse um amigo, com certeza, talvez já teria recebido a cura há muito tempo, se é que de fato acontecia isso, era uma crença. O fato é que naquele dia Jesus apareceu nessa vida, e este homem, com mais de 30 anos de sofrimento, nessa paralisia, prostrado, sem amigos, recebeu o abraço estendido, recebeu a mão, recebeu um abraço do melhor amigo, Jesus Cristo. Mas sabe, nós precisamos de amigos, porque quem sofre pode estar paralisado, precisando de socorro. Este homem no tanque de Betesda estava numa situação difícil, não tinha ninguém por ele. Ao contrário disso, temos uma outra história muito empolgante, de um paralítico também, mas que, ao contrário deste outro, esse atual paralítico está registrado em Lucas capítulo 5, ele foi levado até Jesus por 4 amigos. Quando Jesus estava dentro de uma casa ensinando, havia uma grande multidão, tamanha multidão dentro da casa, fora da casa.
a ponto de não conseguirem chegar na porta, não conseguirem adentrar a casa, as janelas provavelmente estavam entupidas de gente, o acesso era impossível. Mas estes amigos, 4 amigos, entendendo a dor do outro, entendendo o sofrimento do outro, se compadecendo da situação difícil do outro, do seu amigo, eles se empenham, queridos, numa engenhosidade que ninguém entendeu naquele momento, mas eles se disporam, subiram com este paralítico, não se sabe como. O que eles utilizaram na época, supõe-se que sejam cordas, que sejam panos, mas levaram este paralítico até o telhado, e no telhado fizeram um furo no teto, e ali desceram esse paralítico diante de Jesus. E quando ele se depara diante de Jesus, Jesus diz que a fé vai salvar e curar aquele homem sai dali andando, pegando a sua maca nas mãos, e glorificando a Jesus. Amigos que se compadeceram, amigos que sentiram a dor do outro, amigos que compartilharam do sofrimento do outro, e que disseram: a sua dor é a nossa, você não pode sofrer sozinho, você tem amigos, você tem gente que luta por você, você tem gente que caminha com você, e se você não consegue sozinho, nós estamos aqui para ser um suporte, um alicerce, um alívio para você. Não sofra sozinho, tenha amigos. Quem sofre, queridos, pode estar desolado, precisando ser consolado. Vocês lembram de Jó? O que seria de Jó se não fosse a graça do Senhor, em primeiro lugar, mas se também não fosse amigos que se compadeceram? Jó, no capítulo do livro que leva o seu nome, o livro de Jó, no capítulo 2, registra que, após terríveis acontecimentos na sua vida, ele se encontrava ali já desolado pela perda dos seus 7 filhos e 3 filhas. Uma tragédia invadiu a sua história e a sua casa. Uma terrível tempestade levou todos os seus filhos de uma só vez, que estavam festando, estavam celebrando, estavam em um momento de comunhão dentro de casa. Tudo se desabou, todos morreram, todos se foram num único dia. Não bastasse isso, também perdeu tudo que tinha, seus animais, toda a sua renda, toda a sua expectativa de futuro se foi. E este homem, não bastasse essa dor terrível e cruel, de um pedaço de si mesmo se esvair, se esmiuçar diante dos seus olhos, ainda recebe uma lástima, que é a enfermidade física. Não bastasse a dor profunda da alma, do seu coração, agora ele tem de enfrentar a dor terrível no seu corpo físico, enfrentando a lepra. Imagine a situação desse homem, a ponto de a sua própria esposa, quem sabe numa incompreensão, falta de sabedoria, falta de compreensão, falta de empatia, quem sabe ela mesma sofrendo muito, e não suportando a sua própria dor, sua própria esposa diz: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó, acaba com isso. Jó, está nítido que a vida acabou para você. Vamos parar com isso, morra logo. Entrega tudo a Deus, amaldiçoe a Deus, sei lá, vira as costas para Deus, xingue Deus, mas acaba com a sua vida. Não tem mais sentido para viver, não tem mais propósito, não tem mais esperança para você. Essa foi a palavra da sua esposa.
E muitas vezes, queridos, pessoas que estão sofrendo, estão ouvindo vozes opressoras, vozes do diabo, das trevas, dizendo: acaba com esse sofrimento. Você não precisa continuar assim, acaba com esse sofrimento. Dê um fim nisso. Vozes opressoras que não vêm de Deus, e muito menos de amigos verdadeiros, ainda que sejam, mas num momento de incompreensão, queridos. Mas não podemos nos deixar levar por essas vozes, porque se Jó tivesse dado voz, tivesse dado ouvidos a essa voz, ele não teria desfrutado daquilo que a Bíblia diz, que Deus torna o mal em bem, de uma restauração, de um alívio, porque a sua vida foi mudada por inteiro. Deus mudou o cativeiro de Jó. Sabe, queridos, há esperança para você. Não sofra sozinho. Tenha amigos. A amizade pode lhe proporcionar um suporte. Quer mais um exemplo de que a amizade é importante nas piores dores, nos maiores sofrimentos? E antes de adentrar isso, eu quero citar para você que nas minhas piores dores, eu louvo a Deus porque tive amigos que foram para mim suporte e alívio. Eu já contei para vocês aqui, vocês sabem um pouco da minha história, que hoje a Fabi, o Lucas e a Ilô, meus filhos, é a ressignificação de Deus na minha vida. É uma nova história na minha vida. Fabi é o meu segundo casamento, porque no meu primeiro casamento eu fiquei viúvo, com apenas 11 meses de casado, a primeira esposa se foi. Apesar de ter sido apenas 11 meses, foi um sofrimento muito grande. Uma solidão invadiu a minha alma, o meu coração. Eu sabia que teria de enfrentar isso, mas eu louvo a Deus porque eu não estava sozinho. Ele me preparou amigos, pessoas que me estenderam a mão e disseram: Valdemar, você não está sozinho. Além dos familiares, da família, amigos que me abraçaram, oraram comigo, choraram comigo, e disseram: Valdemar, nós não temos explicações, nós não sabemos o porquê, nós não temos justificativas, mas uma coisa é certa, estamos juntos e vamos passar por isso juntos. Se hoje eu estou aqui em pé, pela graça de Deus, mas é porque amigos me ombrearam, amigos me foram suporte. Nós não podemos sofrer juntos. Quantos queridos que estão sofrendo sozinhos, e sabe voltando naquele homem no tanque de Betesda que estava sozinho, e não tinha ninguém por si, isso reflete a realidade da maioria da humanidade, ou muita gente, às vezes pessoas à nossa volta que a gente nem sequer sonha, mas está levando e carregando dentro de si uma dor, um sofrimento, uma escuridão, está no fundo do poço e não vê saída, mas está sozinho, não tem amigos, não tem força, não tem coragem, não tem com quem se abrir, não tem com quem contar, não tem com quem falar e compartilhar a carga. Não sofra sozinho, tenha amigos, tenha amigos. Outra lição que tiramos é no versículo 11, a amizade proporciona segurança, meus irmãos. Aliás, fiquei de falar ainda sobre um outro exemplo de quem sofre, pode estar pressionado, precisando de companhia. Você há de lembrar comigo de que Jesus, na sua pior dor, no seu momento de maior sofrimento, Ele não estava sozinho. Jesus Cristo, nosso Senhor, sabendo que iria para a cruz, sabendo que teria de passar por uma grande dor, uma espada traspassando o seu coração,
Ele convidou amigos para estar com eles e compartilhar das suas piores dores. Ele chamou Pedro, Tiago e João para subir o Getsêmani. E ali na sua angústia, compartilhar com eles do seu sofrimento. Ele poderia ter ido sozinho? Poderia. Ele poderia ter clamado a Deus por socorro e alívio e ter isso? Poderia. Até mesmo orou: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, faça-se a sua vontade, não a minha. Mas neste momento de angústia, ele não estava sozinho. O seu grito de socorro, como ser humano verdadeiro, como totalmente homem, foi para que amigos estivessem com ele. Ele disse, está registrado em Mateus capítulo 26, 38, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. O próprio Senhor, entendendo a necessidade, a importância da amizade, nos ensina que precisamos de pessoas ao nosso lado para sofrer conosco, compartilhar da nossa dor, levar as nossas cargas. Não podemos sofrer sozinho. Não podemos. Outra lição é que a amizade, ela nos proporciona segurança, porque no versículo 11, é nos dito que se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecidos sozinho. E quando a gente fala de aquecimento aqui, é óbvio que esse texto é muito usado para casamento, e com muita razão, muita relevância, mas puxando aqui para a amizade, entendendo a amizade, e ilustrando noites frias como momentos em que a nossa vida, ela entra num marasmo, numa frieza espiritual, numa frieza emocional. Por vezes nós nos vemos numa realidade em que não vemos mais cor e beleza para a vida. Eu não sei você, mas até mesmo, apesar de ser pastor, se a gente não sonda o nosso coração, não se cuida, nós entramos numa rotina, entramos numa engrenagem da vida, fazendo as mesmas coisas, e quando menos nos deparamos, parece que entramos no automático e a vida perde o sabor, perde o encanto, a beleza da criatividade, da novidade. Isso pode ser cruel, isso pode ser arrebatador para o nosso coração. A gente tem que tomar cuidado. Precisamos de pessoas que nos ajudem a sempre estarmos alertas, a nos aquecermos novamente, aquecer o nosso coração novamente para aquilo que importa. Eu não sei se você já viu aquele filme antigo, não é? Eu assisti na minha adolescência, mas talvez alguns mais antigos aqui vão se lembrar. Se eu não me engano, o nome dele é A Vida é Bela. A Vida é Bela. E nesse filme encantador, um homem que eu não sei se é o pai, o tio, ou apenas um estranho, mas que se compadece de uma criança, em meio à Segunda Guerra Mundial, bombas caindo para todo lado, prédios destroçados, desolação, uma cena horrível de guerra, pessoas morrendo. Este homem passa toda a trajetória do filme, eu não sei quanto tempo, reporta ali com a criança, mas até que tenha uma saída, um socorro, um salvamento, este homem se empenha com todas as suas forças para mostrar para essa criança que a vida é bela, que apesar de tudo caindo à sua volta, a vida é bela. É possível ter beleza, é possível ter cor, é possível ter alegria, é possível ter esperança. Nós só precisamos de pessoas ao nosso lado. Precisamos de amigos verdadeiros que nos mostrem que sim, vale a pena viver. Vale a pena viver. A amizade nos proporciona segurança.
A amizade, queridos, pode nos dar segurança contra a frieza espiritual na falta da nossa fé. Quando o apóstolo Paulo, em Hebreus 3, 12 e 13, diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe quando a gente se vê sem falta de fé? Aliás, com falta de fé, sem coragem para acreditar, sem esperança em Deus. Amigos podem ser um suporte e um cuidado de Deus na nossa vida para dizer: ei, levante a cabeça, Deus não mudou, Ele continua o mesmo, aquilo que Ele já fez no passado, Ele pode fazer agora, Ele já fez tudo por você, Ele te deu promessas preciosas e vai cumprir, Ele é fiel, e a sua palavra não muda. Então abandone o pecado, abandone essa frieza, se desperte, vamos, continue em frente, se levante, vamos. Paulo diz que nós precisamos disso todos os dias. E quantas pessoas à nossa volta, dentro da nossa comunidade, pessoas que muitas vezes nós sabemos que estão sofrendo, estão gritando por socorro, e às vezes a gente aponta o dedo e diz: ah, tá em pecado, né? Aí, consequência do pecado. Aí, não tomou uma posição. Olha, queridos, eu tenho misericórdia. Me dá uma angústia no coração quando eu escuto alguém falando: ah, fulaninho não se posiciona. É fácil dizer isso. O outro está sofrendo, está levando uma carga cruel, terrível, e a gente simplesmente diz: ele não se posiciona. Mas abraçar, acolher, chamar para perto, dizer: eis-me aqui, conte comigo, gastar tempo, investir tempo, é mais difícil, né? Nós precisamos nos compadecer e entender que, se o outro está cego pelo pecado, ele precisa de amigos. Como diz o pastor Rodrigo, que não fale nas suas costas, mas fale das suas costas, diga a ele aquilo que ele não percebe, não enxerga. A amizade pode dar segurança contra a opressão maligna, queridos, contra as pressões internas e externas. A amizade proporciona proteção, que no versículo 12 diz: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Nós vivemos uma vida de luta, e quem sofre precisa de proteção, não precisa de acusação, não precisa de cobrança, não precisa de justificativas. Quem sofre precisa de proteção, proteção física, mental, espiritual, emocional. Seja um amigo na vida de alguém, e se você está sofrendo, tenha amigos para compartilhar a sua carga. Não leve isso sozinho, não lute sozinho. Quem sofre precisa de defesa, e nós precisamos nos defender. Hoje em dia, é muito normal nós vermos irmãos, às vezes, numa barreira contra o outro, porque não compartilha das diferenças. Vemos na internet comentários sobre vídeos, sobre pregações, parece que crente brigando contra crente, igreja brigando contra igreja, quando mais precisamos nos unir. Diferença política não pode ser um embate entre nós. Diferença de status quo, aquilo que possuímos ou temos, não pode ser separação entre nós. Diferença de dons não pode ser separação entre nós.
Somos unidos numa família, num corpo. Precisamos nos defender, ao invés de simplesmente atacar o outro, ou simplesmente nos omitir com a dor do outro, o sofrimento do outro. O texto termina, queridos, na parte B do versículo 12, dizendo que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu acho interessante porque esse texto pode muito bem refletir o casamento, não é? A vida 2, conjugal. Mas antes de tudo reflete um relacionamento puro, um relacionamento verdadeiro, íntegro, um relacionamento genuíno, de alguém que compreende o outro, de alguém que é companheiro, companheira do outro, de alguém que se compadece do outro, que entende a sua dor. Quantos que estão no fundo do poço, que só precisam de uma mão estendida, que só precisam de uma corda para lhe tirar de lá. Eu tenho aqui um emaranhado de cordas que serve para decoração. Deixaram lá em casa para a gente fazer alguma coisa. Eu até perguntei porque eu não sou especialista em corda e nem sei dar nó em corda. Misericórdia, se depender de mim para alguma coisa aí, meus irmãos. Mas eu entendo que um cordão de 3 dobras se retrata a uma força e uma resistência, a um elo inquebrável, ou então mais difícil de se quebrar. Porque uma pessoa sozinha é como se fosse apenas um fiozinho, você não consegue perceber, mas apenas um fiozinho que eu puxando aqui consigo tirar, ó. Apenas um fiozinho. Mas quando você tem vários deles juntos, isso se torna um cordão de 3 dobras. A Fabi muito me lembrou ali agora há pouco, que até mesmo um rabo de cavalo, é assim que fala? A trança, não é? Que os papais fazem aí, eu tenho que aprender ainda, que a gente faz nas crianças, nas meninas. São 2 dobras ou 3? São 3, por quê? Porque se for 2, ela se desfaz, se desmancha. Tem sentido para você? Você não pode viver sozinho. Você não pode construir a sua vida sozinho. Você não pode trilhar a sua jornada sozinho. Você precisa de alguém. Você precisa de amigos. Mas quando a Bíblia fala de um cordão de 3 dobras, ela está falando de um elo perfeito entre 2 pessoas e uma presença santa, uma presença perene, sublime, que é Jesus Cristo, presença de Deus. Agora eu quero te lembrar, nós somos um corpo, somos uma família, e se já é bom estarmos em companhia, e com o Senhor Jesus ao nosso lado, nos ombreando, nos fortalecendo, nos encorajando, isso sim pode ser nossa força, mas imagine você ter uma família unida, a força que tem um corpo vivo de Cristo, de amigos, vivendo em amizade, não deixando ninguém para trás, levantando um ao outro, compartilhando das suas cargas, suprindo suas necessidades, ainda que seja uma oração, ainda que seja apenas dando seus ouvidos para escutar, sem julgamento, sem cobrança. Ô Léo, vem cá, querido. Vem cá, Léo. Vamos usar aqui agora, né? Pode ficar aqui, querido. Fica aí mesmo. Vamos supor que o Léo, isso é só uma ilustração, viu, queridos? Porque Deus já mudou o seu cativeiro. Vamos supor que ele está numa situação de risco, de fragilidade, sofrendo. E ele não tem forças para suportar e sair dessa situação sozinho, não tem, ele precisa de alguém, ele precisa de companhia, ele precisa de amizade. Quando ele vem para a igreja, quando ele está aqui entre nós, quando ele participa de uma célula, quando ele se engaja no ministério,
quando ele abre a porta da sua casa para receber oração, não importa a atitude, mas quando ele entende que há um corpo, há uma família, ele pode encontrar socorro, porque nós estamos juntos. Léo, você precisa subir aqui e sair dessa situação. Pode vir, queridão. Ó. Tá forte. Essa ilustração é simples, queridos, mas só para a gente entender. Obrigado, viu, queridão? Pode ir lá. Deus abençoe, viu? Só para a gente entender, nós não podemos viver sozinhos. Deus nos colocou numa família. Deus nos colocou num corpo. Tem amigos. Encontre amigos aqui dentro. Não sofra sozinho, compartilhe a sua vida. Dê um passo de fé. Viu? Quebre paradigmas. Creia que Deus quer te dar crescimento na amizade com alguém. E eu tenho certeza que Deus vai preparar alguma pessoa. Vamos ficar em pé. Vamos cantar essa canção. E eu gostaria que você compreendesse a questão da família, do corpo de Cristo. Vamos cantar essa canção, depois vamos orar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Nós vamos continuar cantando, mas eu quero te dar a oportunidade agora. Não sei como está o seu coração, mas eu entendo que é uma rica oportunidade para nos abraçarmos. Você não precisa ter a obrigação de fazer isso. Só se você quiser abraçar alguém que você entende que pode ser um amigo para você, que você reconhece como um amigo, uma amiga, abrace essa pessoa. Se você está sofrendo, busque alguém agora para te abraçar. E se você entende que você pode ser um amigo na vida de alguém, abrace. Deixa Deus te usar. Tem pessoas aqui que precisam apenas de um abraço e nada mais, para receber cura, para ser liberto, para receber encorajamento. Deixa Deus te usar. Se você quiser, vamos fazer isso. Enquanto cantarmos mais uma vez, abrace. Se você quiser orar, ore com essa pessoa. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como
agora no escuro, né? Nós talvez não localizamos aquela pessoa que nós queremos abraçar, mas com as luzes acesas nós podemos ver e que o Senhor te direciona. Se você ainda não abraçou alguém e está incomodado aí, o Senhor te dá mais uma oportunidade. Assim como o pastor disse, às vezes alguém precisa de um abraço seu. Talvez você não precisa falar nada, apenas o teu abraço vai ser um instrumento de cura na vida do seu irmão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Feche seus olhos, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso amigo verdadeiro. O Senhor disse que não tem maior amigo do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Obrigado porque o Senhor provou isso de uma forma singular. Mas o Senhor nos chama, Senhor Deus, a viver essa amizade plena e verdadeira, como os teus filhos, como os teus discípulos. Pai, nos instrua e nos leva a essa verdadeira amizade. Pai, aquilo que vivenciamos aqui hoje possa frutificar, ó Deus, em relacionamentos puros, verdadeiros. Ó Deus, nos ombreando como irmãos, como amigos, como diz a Tua palavra em Provérbios 17, que na angústia, na adversidade, nasce um amigo, Senhor. Há amigo mais chegado que um irmão. E na adversidade nasce, ó Deus amado, essa amizade. Ah, Senhor, faz revelar mesmo amigos verdadeiros no nosso sofrimento. Naqueles que sofrem hoje, possam encontrar, ó Deus amado, amigos para caminhar junto, para, Senhor Deus, se ombrear e realmente, ó Deus, suportar, encontrar alívio. Mas obrigado, porque o Senhor é o nosso amigo. Obrigado, Espírito Santo, nosso precioso amigo, que nos aquece, que nos acalenta, que nos aconchega, que nos fortalece, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Louve ao Senhor mais uma vez com suas palmas, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nisso todos saberão que sois meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros. Palavras do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Pode tomar seu assento por um momento, meus preciosos irmãos, porque você vai levantar daqui a pouco, tá bom? Porque nós vamos continuar celebrando o Senhor Jesus. Vamos estender um pouquinho o nosso horário, como de costume, mas por razões em que queremos intensamente adorar a Deus em família, adorar ao Senhor, pois a presença dEle está neste lugar. E neste dia nós temos reservado o Celebra Kids. Eu quero louvar a Deus por toda a equipe. Nós conseguimos ir lá um pouquinho para dar uma olhada, participar junto com eles. Que momento especial de ver as crianças ali louvando a Deus com todo o entusiasmo, de ver toda a equipe engajada. Eu quero louvar a Deus por essa rede tão abençoadora, mas nós vamos continuar louvando o Senhor neste momento, né, com todos eles.
E vamos celebrar a Jesus, pois Ele é digno, toda honra e toda glória. Amém, meus queridos. Adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Jesus, 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 Jesus. Graça e paz, igreja. Hoje, o tema do nosso Celebra foi Ele é digno. E as crianças aprenderam que o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Mas nós podemos adorar, não é apenas cantando com as mãos, com a boca, mas nós podemos adorar no perdão, na obediência, no nosso testemunho. Então, hoje, eles aprenderam que adorar é um estilo de vida.
E eu convido agora a igreja, numa oração conduzida pela Grazi, quem foi que ministrou as nossas crianças no Celebra, a interceder por essas crianças, para que eles entendam e pratiquem o que eles aprenderam, que adorar ao Senhor é um estilo de vida. É todos os dias, é na escola, é em casa, é lá tomando banho, é obedecendo o papai e a mamãe, é dando testemunho. Então agora eu convido vocês a estenderem as mãos aqui para as crianças. A Grazi vai conduzir essa oração. Obrigada, igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pelas crianças, Senhor. Nós oramos, Pai, para que elas reconheçam o Senhor como o único que é digno de receber, Pai, toda adoração, Senhor. Pai, eu oro para que em nome de Jesus as crianças possam ter, Pai, a adoração como um estilo de vida, Senhor. Que elas possam adorar o Senhor em todo momento, a todo tempo, Pai. Senhor, eu também oro pelas famílias, para que as famílias sejam um reflexo para que as crianças possam adorar, Pai, aprendendo com os pais, Pai, com aqueles que cuidam delas, Senhor. Então eu oro pedindo, Senhor, abençoa cada criança, cada família, Pai, para que em nome de Jesus, Pai, nós possamos adorar o Senhor e que as crianças reconheçam, Pai, que o Senhor é o único que é digno de receber toda adoração, Pai. Eu oro pelos pais, Senhor, para que eles também adorem o Senhor como estilo de vida, Senhor, com temor, Paizinho, com obediência também, Senhor. E eu te agradeço, Pai, por cada família e por cada criança que está aqui hoje, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor nos use para alcançar mais crianças e mais famílias, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, agora a gente vai falar o nosso versículo do jeito que a gente aprendeu, combinado? Combinado? Então tá. Farei um altar ao meu Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem estado comigo por onde tenho andado. Gênesis 35, 3b. Aleluia, glória a Deus. Irmão, só uma coisa, eu preciso confirmar se é isso que eu entendi, que vocês também compreendam. Quer dizer que vocês ficaram esse tempo com as nossas crianças, filhos, ensinando a elas sobre a verdadeira adoração, que adorar é muito mais do que cantar, ou seja, vocês ensinaram elas que adoração é um estilo de vida, é isso? Aleluia por isso, irmãos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os nossos filhos estão crescendo sabendo que a adoração ao Senhor é um estilo de vida. Olha que mensagem tremenda, irmãos. Que eles sejam mais crentes do que nós, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, viu, meus amados? Estou de pé, igreja amada. Nós vamos nessa hora ministrar a bênção. E em seguida pedimos para que os papais venham aqui na frente, com muita tranquilidade. Devagarzinho as crianças vão descer ali. Mas que alegria saber que as crianças, elas estão crescendo e elas crescerão cada dia no temor do Senhor Jesus. É a igreja do hoje, amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. O que eu me alegro como igreja, irmãos, é que a nossa próxima geração já está garantida o futuro dessa igreja. O futuro da igreja está garantido, irmão, porque tem crianças sendo pastoreadas já. Tanto pelos pais e também por uma igreja que tem um olhar para as crianças. Glória a Deus por isso. Bondoso Pai, obrigado por essa noite em que o nosso coração se alegra no Senhor. Pela mensagem vindo do teu trono que o Senhor usou mais uma vez nessa noite, a vida do pastor Valdemar. Muito obrigado, Pai, por trazer a nós a tua palavra, nos trazendo, Senhor, a compreensão da importância de não caminharmos sozinhos.
Obrigado por tua palavra revelada, tanto a nós e também ao coração de cada criança. Nós te louvamos, ó Pai, pela Rede Kids, por todas as vidas que estão respondendo como um chamado, Senhor, a essa rede. Te louvamos e bendizemos ao Senhor. Ó Pai, que a tua graça continue sobre o teu povo, sobre a igreja do Senhor Jesus. Sim, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a doce e eterna comunhão do Espírito Santo, continue abundantemente sobre a igreja do Senhor Jesus, que assim seja hoje e que assim seja para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade